Bom dia, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós está no capítulo 14, 15 do livro de Gênesis. No capítulo 14, a Bíblia diz que Abraão ele vai à guerra contra um rei chamado Quedarlaomer. A Bíblia diz que esse rei foi lá e tomou todas as provisões de Sodoma, inclusive levou o seu sobrinho Ló, seus bens, as suas posses, e estava indo embora levando tudo, inclusive Ló. O que motivou Abraão a entrar nessa guerra foi para salvar e proteger o seu sobrinho Ló. Pois bem, a Bíblia diz que Abraão vai lá contra esse rei, cerca ele com 300 e poucos funcionários que se transformou em soldados. Eles vencem essa guerra, eles derrotam esse rei e a Bíblia diz que após a vitória, após acabar de derrotar os reis, no capítulo 14, e vencer a grande tentação do rei de Sodoma, que fez proposta para Abraão, que fez convite, um detalhe: sempre o diabo enviará os seus mensageiros para tirar o nosso foco. Sempre o diabo enviará os seus enviados para nos fazer parar. Neemias é um caso real disso. Sambalate, Gesem, Tobias e outros. Neemias focado num projeto de Deus, Neemias focado na restauração dos muros, das muralhas de Jerusalém, os inimigos enciumados, tomados de inveja por causa da notoriedade que estava se tornando o nome de Neemias, por causa da exposição positiva, porque ele assume a responsabilidade e a mão de Deus é com Neemias. Os inimigos tomados de ciúme, de inveja, começam a mandar carta, intimidação, fazer ameaça para ele cessar aquela obra. E intimidando de várias formas, a ponto de Neemias enviar uma resposta dizendo: olha, eu estou envolvido num grande projeto de Deus. Eu estou envolvido numa grande obra de Deus e eu não posso ficar dando atenção para essas falas de vocês, essa intimidação de vocês, essa inveja, esse ciúme disfarçado, essa inveja disfarçada. Se eu parar aqui e descer, a obra vai parar. E o projeto é de Deus. Então estou fazendo uma grande obra, não vou parar, não vou descer, porque cessaria a obra, cessaria o projeto. E eu percebo hoje, meus irmãos, que uma das orações que tenho feito a Deus é: Senhor, não posso perder mais tempo. Como o diabo tem tomado tempo de pastores, evangelistas, dirigentes de congregações, pastores na sua totalidade. Como o diabo tem tomado, desfocado muitos companheiros, no Brasil todo. Como o diabo tem armado armadilhas, ciladas, conselhos, conversas de conselhos que não acaba nunca. Tudo para tirar o seu foco, para você parar de ganhar almas, para você parar de pregar o evangelho, para você parar de anunciar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo.
Tudo isso para tirar o seu foco do verdadeiro plano de Deus, do verdadeiro projeto de Deus para a humanidade. Irmão, não perca o foco naquilo que Deus te chamou. Não perca o foco naquilo que Deus te vocacionou. Tem pastores que não pregam mais nos seus altares, não tem mais mensagem, não tem mais palavra. Por quê? Porque o inimigo conseguiu tirar o seu foco. O seu foco não é mais ler a Bíblia. O seu foco não é mais preparar uma mensagem nova, poderosa para alimentar o rebanho. O seu foco não é mais missões, não é mais evangelização, pregação do evangelho. O seu foco são outros. E por isso, muitos de nós perdemos poder e autoridade nos púlpitos porque perdemos o foco de cuidar do rebanho, alimentar o rebanho e exercer o projeto de Deus. Não deixe que o diabo tire o seu foco. Não deixe que o diabo te diminua do altar da casa de Deus, que foi onde Deus te chamou, pastor, dirigente, seja lá quem for que cuida do rebanho ou liderança da igreja em geral. Então, meus irmãos, Neemias não perdeu o foco. Tentaram distrair ele de todas as formas. Hoje não é diferente. Estão tentando distrair a gente de todas as formas. O mundo tenta nos distrair de todas as formas. O diabo tenta nos distrair de todas as formas, para que percamos o foco da realidade daquilo que Deus nos chamou. Então, Deus me chamou para pregar o evangelho, ganhar almas, cuidar do seu rebanho, da sua igreja. Esse é o foco. Esse é o foco. Então, não perca o foco. Neemias não perdeu. E Deus foi com ele, e Deus o aprovou. Uma obra que gastaria, uma reforma, uma restauração, que gastaria mais de anos, ela foi concluída em 52 dias. Pela determinação de Neemias, pela força, pela coragem, pela fé e pela mão invisível de Deus no meio do povo. Uma obra que gastaria mais de anos foi restaurada em 52 dias. Louvado e glorificado seja Deus por isso. Aqui não é diferente. Quantas vezes o diabo, o mundo, os inimigos tentou tirar o foco de Abraão? O rei de Sodoma tentou tirar o foco, lhe fez proposta, mas a Bíblia diz que o Abraão, ele venceu os inimigos, ele venceu uma grande tentação do rei de Sodoma, não cedeu às tentações, não cedeu às propostas do rei de Sodoma. E o que acontece? Agora Deus interfere a fim de encorajá-lo. Porque às vezes, depois de uma batalha, de uma guerra, nós estamos exaustos. Nós podemos estar esgotados. Depois de uma guerra muito grande, nós podemos estar frágeis. E aí era o caso de Abraão. Foi o caso de Neemias. Foi o caso de Abraão. Deus agora interfere para encorajá-lo. Como é maravilhoso quando Cristo vem à nossa casa. Como é maravilhoso que Cristo venha até nós quando precisamos dele. Nos momentos que mais precisamos dele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 14 que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, todos dizem, todos os estudantes, estudiosos da Bíblia, que aquele Melquisedeque, rei de Salém, era o próprio Cristo, o sacerdote eterno. Foi até Abraão levar vinho e pão para fortalecer o seu corpo, dar alimento aos seus homens, à sua casa e também fortalecer a vida espiritual de Abraão. E também fortalecer a fé de Abraão, animar a fé de Abraão.
e também provar que Deus estava com Abraão e que a mão de Deus era com Abraão. Coisa gloriosa quando Deus nos visita. Clame por uma visita de Deus. Clame por uma visita divina. Deus, através de Melquisedeque, rei de Salém, como os estudiosos apontam, o próprio Cristo pré-encarnado, vai à casa de Abraão, leva vinho e pão para o seu sustento físico, para os seus homens, para a sua casa. E também é uma mensagem poderosa, Deus dizendo: eu estou contigo, eu estou te aprovando, eu estou te ajudando, eu estou te conduzindo, eu sou o seu Deus. É um consolo divino, é um fortalecimento divino no físico, na alma e no espírito. Louvado seja Deus. Deus é nossa proteção, nosso escudo, Ele é. E provisão. Além de Deus ser o nosso escudo, a nossa proteção, Ele é a nossa provisão. A nossa recompensa vem do alto, vem de Deus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É do alto que vem o nosso socorro, a nossa provisão, a nossa recompensa. O Deus como nosso escudo poderoso vem do alto. Jamais precisamos temer, como verdadeiros e autênticos servos de Deus. É por isso que Israel não tem. Israel tem uma história com Deus desde lá de trás. Embora muitas vezes rebelde, mas Deus decidiu amar Jerusalém e Israel eternamente. É uma escolha de Deus. Agora, nós, como igreja, como servos de Deus, não temos nada a temer. Nós somos do Senhor. Se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, morremos para Cristo. Foi o que Paulo diz: para mim o viver é lucro e o morrer é ganho. Ou o viver é ganho e o morrer é lucro, tanto faz. Glória a Deus. Abraão não precisava da proteção do rei de Sodoma. O rei de Sodoma ofereceu-lhe proteção como meio de aproximar, de fazer uma aliança, mas como um servo de Deus faz aliança com um mundano? Como um servo que teme a Deus faz aliança com um lugar que simboliza o mundo? Não tem amizade entre Deus e o mundo. Não tem amizade entre Deus e o diabo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. Ou nós nos rendemos a Deus, ou nós nos rendemos ao diabo e o mundo. Abraão não se rendeu à tentação da aliança com Sodoma e à proteção de Sodoma. Ele confiou na proteção de Deus. Ele confiou na mão de Deus e foi bem-aventurado. Então Abraão não precisava da proteção do rei de Sodoma ou das riquezas que ele oferecia, que o rei de Sodoma oferecia, as riquezas que ele oferecia, pois ele tinha tudo o que precisava em Deus. Então, meu irmão, eu deixo essa reflexão para nós. Tudo o que você precisa e eu preciso para viver dignamente, se manter puro, santo, no temor de Deus, viver nesta terra com Deus e na glória eterna com Ele, é somente confiar. Confie em Deus. Tudo que nós precisamos, nós conseguimos em Deus. Então, tudo que Abraão tinha, tudo que ele precisava, estava em Deus e vinha de Deus. Então, tudo que você precisa, tudo que você necessita, Deus tem e com certeza virá de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, não despreze a ajuda de Deus, a mão de Deus, a intervenção de Deus a seu favor e a favor da sua casa, do seu ministério. Deus te abençoe.